Olá, internauta, seja bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. Eu sou o jornalista Jorge de Andrade e hoje eu vou conversar com o pastor José Gonçalves Costa Gomes. Ele é o autor das lições bíblicas que vão circular em todo o Brasil na escola dominical no primeiro trimestre do ano de 2018. A temática, você já sabe, a supremacia de Cristo. E hoje eu me encontro com ele na biblioteca em que ele estudou e preparou as lições do trimestre. Pastor José Gonçalves, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, feliz pela sua presença aqui. Pastor José Gonçalves, no que a supremacia de Cristo vai nos acrescentar neste primeiro trimestre do ano? Olha, a revista está muito interessante, porque ela aborda a carta aos Hebreus, que mostra a supremacia de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Josué e ao próprio sistema sacerdotal antigo. Isso tinha uma razão, o autor tinha em mente edificar a comunidade para que ele escreveu, que era uma comunidade, segundo os melhores intérpretes, era composta por judeus. E essa comunidade cristã estava sofrendo influência do antigo sistema. Então, o que o autor percebe? Ele percebe um arrefecimento da fé. Como se os cristãos estivessem achando o cristianismo inferior ao judaísmo. O judaísmo é uma religião milenar, bem estruturado, sistema de ritual muito bem organizado. Isso exercia uma influência, sim, sobre os primeiros cristãos. Então, o que o autor quer mostrar? Ele quer mostrar que ele não vai desfazer do judaísmo ou do sistema mosaico. Ele vai mostrar que eles tiveram a sua validade, sim, mas que Jesus era superior a tudo isso. Até os anjos, que na cultura judaica gozava de uma atenção especial, o autor vai mostrar que esses anjos não tinham a mesma posição que tinha o Filho de Deus, Jesus. Ele vai mostrar que Jesus não é um ser criado, ele é gerado. E nós colocamos isso no livro de apoio, de uma forma bem interessante, para mostrar essa diferença que o autor trata, e a gente vai chamar isso de alta cristologia. Essa cristologia apresentada por ele, que mostra a supremacia de Jesus sobre esse sistema sacerdotal antigo, a própria ordem antiga. Jesus é superior a ela. O que ele está dizendo? Qual a razão de voltar atrás se nós temos algo melhor, algo superior, que é Cristo Jesus, o Senhor? Então, de certa forma, a carta aos Hebreus, ela é uma prevenção. Exatamente, ela trabalha prevenir, ela é inclusive uma das cartas que tem mais exortações. A carga exortativa dessa carta é muito forte. Eu até diria que é uma das mais fortes do Novo Testamento. Então essa carta ela já gozava de prestígio na igreja, entre os pais da igreja. A gente vê Tertuliano citando essa carta, a gente vê Irineu citando essa carta, a gente vê Orígenes citando essa carta. O que não havia unanimidade em relação à autoria da carta. O anonimato da carta já vai ser questionado pelo próprio Orígenes, que via o pensamento de Paulo, mas o estilo de outro. E isso, na Reforma, vai ser desencadeado essa contestação, porque na Reforma a gente tem um ambiente de cultura do Renascimento. O Renascimento era a busca do antigo, e a busca do novo também. Então essa procura pelos clássicos vai influenciar também os pensadores da Reforma. O próprio Lutero, ele não aceitou a autoria de Paulo, a autoria paulina, que na Idade Média se acreditava que Paulo, isso vem uma tradição desenvolvendo ao longo do tempo, Paulo seria o autor dessa carta. Mas na Reforma esse pensamento cai, porque tanto Lutero como Calvino, Beza e outros reformadores, eles não aceitaram mais a autoria paulina. Lutero achava que foi Apolo. Mas essa questão de quem escreveu Hebreus até hoje está em aberto. A gente
Eu acredito que quem sintetizou isso melhor foi Orígenes, que ele diz: quem escreveu essa carta só Deus sabe, mas não estava em questionamento a inspiração. A carta era aceita já na igreja primitiva, né? Possivelmente a gente deduz que ela teve também muita aceitação, porque o Papiro 46, um documento muito antigo, aí do segundo século, coloca ela ao lado das cartas de Paulo. Clemente Romano, que escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ano 95 a 96, ele usa muito material da carta aos Hebreus, mas ele não entra na questão da autoria. Mas você vê que a carta tem essa aceitação, porque ela está vinculada também ao apóstolo Paulo. Então isso vai mudar depois do Concílio de Cartago, e que bota de forma bem taxativa que essa carta é de autoria paulina e perdura até a Idade Média. Na Reforma, como eu acabei de dizer, isso é contestado, e hoje dentro da erudição bíblica nós não vamos encontrar nenhum teólogo que diga que essa carta é de autoria paulina. Agora, mas que ela é inspirada e continua inspirada. Ok. Pastor Zé Gonçalves, adianta pra gente aqui, de acordo com o autor da Epístola aos Hebreus, qual é a maneira que o cristão tem para se manter no rumo certo? Pois bem, o autor, quando ele trata o que a gente chamou de alta cristologia, ou cristologia alta, ele vai destacar exatamente isso, que se o cristão olhar para Cristo como o autor e consumador da fé, ele está protegido, ele está seguro, é seguir Cristo. Ele fala do perigo, já no capítulo 2, do perigo do desviar, que ele vai chamar no capítulo 3, versículo 12, ele vai usar o verbo que deu origem à nossa palavra aí, apostasia ou apostenai, que é uma derivação de apistemia, um verbo grego que significa desviar, afastar, que depois ele vai aumentar esse pensamento no capítulo 6, com a questão da apostasia, que ele usa outro verbo, mas tem o mesmo sentido. A erudição bíblica, tanto o F.F. Bruce e como outros eruditos, mostra que são termos intercambiáveis e sinônimos. O termo o apostenai com o parapípeto do capítulo 6, que também aparece lá no capítulo 10, versículo 25, não o mesmo verbo, mas o mesmo tom exortativo, a mesma carga exortativa. Então o autor está dizendo: o perigo é real, o perigo do cristão fracassar existe, o perigo de perder a fé não é apenas uma hipótese, como alguns autores querem nos fazer acreditar, ele é real. Isso o autor deixa bem claro. É necessário, para mudar isso, ignorar o pensamento do autor. Mas ele está dizendo: seguir os passos de Jesus, estar firme em Cristo, é a maneira de se proteger de uma queda ou um acidente espiritual grave, que ele vai chamar, dizer que não há mais sacrifício ou arrependimento, no capítulo 6. Pastor José Gonçalves, a próxima pergunta diz respeito ao Senhor Jesus, que está sempre pronto a nos ajudar nas nossas fraquezas. Eu quero saber como, mas no próximo bloco, depois do intervalo comercial. Voltamos já aqui no CPAD News. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, estou de volta no CPAD News, hoje com o pastor José Gonçalves Costa Gomes. Ele é o presidente da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. É também comentarista das lições bíblicas da CPAD para este primeiro trimestre do ano de 2018. Pastor, no bloco passado nós falávamos sobre Jesus Cristo como nosso ajudador nas fraquezas. Por que é que ele está sempre pronto a nos ajudar conforme orienta, conforme explica, conforme expõe o autor aos Hebreus?
São temas que o autor vai desenvolver já a partir do final do capítulo 4, capítulo 5 também, e ele mostra isso com mais profundidade no capítulo 7, quando ele trata do ofício de Cristo como sumo sacerdote. E aí ele vai fazer um contraste entre os sacerdotes da velha aliança, o sacerdote levítico, da tribo de Levi, com essa nova ordem, que ele traz de uma forma muito precisa, quando ele usa o Salmo 110, Jesus como sumo sacerdote, era um rei, na verdade, rei sacerdote. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque era um tipo, e Jesus, ele é a realidade. Ele é esse sacerdote da profecia do Salmo 110. Então, como sacerdote, ele se identifica com o ser humano, com o homem. E o autor de Hebreu vai fazer um contraste no capítulo 5. O sacerdote antigo, lá do sistema arônico, ele tinha que se identificar com o povo. Ele tinha que cumprir as exigências da lei, da palavra, da austeridade, mas exercitar compaixão também. No caso deles lá, porque eles estavam cobertos de fraquezas também. Era algo difícil para um sacerdote naqueles dias. Mas Jesus, ele se identifica com o ser humano, é sacerdote, intercede por nós, o sumo sacerdote, mas ele não tem pecado. Isso é um diferencial. Bom frisar isso. Ele não tem pecados, ele é um sacerdote perfeito, então o sacrifício dele é perfeito, tudo dele é diferente. Então o autor vai trabalhar isso no Velho Testamento. Apenas Melquisedeque foi esse tipo de Cristo que nós falamos na revista e no livro também, como uma pessoa histórica. Melquisedeque, segundo nós vemos no relato de Gênesis, ele aparece como uma pessoa histórica e representa esse sacerdócio que Jesus veio cumprir. Então Jesus, ele é de uma ordem superior, mas como sacerdote ele tem essa identidade com o ser humano, com o homem caído, para ajudá-lo, levantá-lo, e aquela famosa passagem de Hebreus, que não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, por estar pronto a nos ajudar. Agora, como distinguir entre o que é válido da lei de Moisés, ainda hoje, para um cristão contemporâneo? É interessante, essa abordagem de Hebreus em relação ao sistema mosaico, à lei, é diferente de Paulo. Nós tratamos isso até numa revista da Escola Dominical, quando escrevemos Maravilhosa Graça, a Carta aos Romanos. Mas em Hebreus, o autor ele não vai seguir essa linha de Paulo, né? Ele vai mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga. O que ele vai mostrar? Essa velha aliança, ela se tornou obsoleta, ultrapassada, ela não... a própria lei dentro disso não foi capaz de aperfeiçoar o homem. Por isso é que ele diz que é impossível que sangue de animais remova pecados, tenha essa atribuição, né, que fazer somente aquilo que Jesus poderia fazer. Então ele vai, na verdade, estar mostrando a superioridade da nova aliança, dessa lei interior que é implantada no coração do homem pelo Espírito Santo, que vai tornar antiquada aquela antiga. Então, por que isso? Por que havia esse encantamento pela antiga ordem, o retrocesso, voltar atrás, se nós temos algo superior, algo novo? Insegurança, talvez? Exatamente, algo que é muito mais seguro, porque foi implantado pelo próprio Filho de Deus. Isso é muito interessante. Agora, pastor, nas lições 3, 4 e 5 do seu comentário, eu percebi que o senhor fez uma comparação entre Cristo, né, a nova aliança, e personagens importantes do Antigo Testamento, como por exemplo Moisés, Arão, Josué. Por que o senhor utilizou-se dessa forma? Pois bem, exatamente o autor de Hebreus, quando ele fala da supremacia de Cristo, ele vai mostrar essa supremacia exatamente sobre, primeiro, o sistema, vamos chamar aí o angelical, os anjos, as hortes angélicas.
que isso é conhecido da tradição hebraica, o lugar, a relevância que tinha os anjos. Inclusive, dizia que a lei foi dada por ministério de anjos. Então, Jesus, na verdade, o autor está dizendo, Jesus é superior a estes anjos. E aí ele vai mostrar também, olha, Moisés era o grande legislador, é aquele que conduziu o povo na jornada do Êxodo, e que gozava de um prestígio na comunidade muito grande, como ainda hoje. Mas Moisés, segundo o autor de Hebreus, ele era um mordomo na casa, não era o dono da casa. Ele não fez a casa. A casa era o povo de Deus, a comunidade. No Velho Testamento, a congregação do Velho Testamento, no Novo, a igreja. Então Jesus é o construtor da casa. Olha, o construtor, o dono da casa, tem muito mais honra do que aquele que apenas administra a casa. E isso ele mostra. E o sacerdócio arônico, ou a tribo de Levi, de que veio esse sacerdócio, ele era relevante sim. Isso é interessante de falar, porque o autor de Hebreus, ele usa uma metodologia, e era uma técnica daqueles dias, dos escritores, mostrar o antigo não para desfazer, mas para mostrar a relevância do novo. Fazer um contraste. Exatamente. Então o sacerdócio arônico tem seu valor, sim, mas ele era transitório. Ele era imperfeito. Por isso, deveria dar lugar a uma ordem superior, uma ordem melhor. E essa era o Cristo. Por isso Jesus era superior a tudo isso. Maravilha. E você que está acompanhando esse programa, certamente está tendo aí uma noção do que vai estar acontecendo na escola dominical, na classe de adultos, nas lições bíblicas da CPAD. Eu converso com o pastor José Gonçalves. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós voltamos e ele vai responder sobre como vencer em tempos de apostasia. Fique conosco. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Estou de volta com o pastor José Gonçalves, tratando sobre a supremacia de Cristo, temática para a escola dominical na classe de adultos nesse primeiro trimestre do ano de 2018. Pastor José Gonçalves, nós estamos vivendo um tempo turbulento, de muitas crises espirituais, morais, éticas e de apostasia. Como é que o cristão pode se manter firme diante de uma circunstância tão assoladora como a que nós podemos ver na sociedade brasileira? Pois bem, a gente falou durante essa entrevista que a carta aos Hebreus ela tem uma carga exortativa muito grande. São muitas as passagens de Hebreus que mostram esse perigo que o cristão corre na sua caminhada. E aí ele introduziu no capítulo 3, versículo 12, o vocábulo apostasia, que a nossa palavra portuguesa deriva desse vocábulo. Já no capítulo 6 de Hebreus, versículo 4 até o versículo 6, ele usa um verbo da Septuaginta, parapípito, ou o particípio desse verbo, que está lá, o parapsontas, que é um verbo muito usado da Septuaginta. E o autor ele recorre muito à Septuaginta. Ele cita, é a tradução preferida dele, ou o texto preferido, não tanto o texto massorético, mas o texto da Septuaginta. E na Septuaginta a gente encontra esse verbo citado em Ezequiel e outras passagens da Bíblia. E o contexto desse verbo no Velho Testamento é de uma transgressão cometida contra Deus, algo grave. Inclusive no contexto do Velho Testamento, Deus diz que nem a intercessão de determinados homens de Deus, que eram muito conceituados, era possível reverter o quadro. O que ele está mostrando? Que a apostasia, o fracasso na fé é um perigo real. Não era algo apenas hipotético.
não era o que o autor tensionava para a sua comunidade. Ele até espera dessa comunidade, ele até acredita que essa comunidade não vai chegar tanto, mas que existe esse perigo, que o cristão pode fracassar ou cair da graça, perder a sua fé. Isso é uma realidade que ele está trabalhando, porque senão não teria sentido essa epístola, ela exortar com tanta veemência, com tanta força. A gente fez a exegese num livro de apoio, que é esse livro aqui, que é o mesmo tema da revista, onde nós abordamos essa temática da apostasia em 15 páginas. Há um apêndice que o professor da Bíblia não deve se preocupar, porque a gente trata dessa temática em profundidade. Fizemos uma exegese aprofundada desse texto, à luz do texto, o próprio texto grego. Até um dia desse eu fiz um pequeno vídeo apresentando este livro. Eu mostrei que a gente trouxe para dentro deste livro nossa experiência acadêmica como professor de línguas originais por alguns anos, tanto no Instituto da Assembleia de Deus como na faculdade. Trouxemos para esse texto para mostrar a realidade desse texto, a nossa perspectiva, ou conforme nós cremos e acreditamos, e que tem fundamentação sólida na palavra de Deus. Então a apostasia é uma realidade. Paulo fala do perigo da apostasia. Ele diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatariam da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que leva a isso? Esse é um conjunto de coisas. Nós citamos até autores dentro da tradição protestante que as pessoas podem ir longe demais e depois não saber mais voltar. Eu acho que isso aí é uma coisa que acontece muito grave. Então a apostasia não deve ser confundida com aquele acidente espiritual, com aquele pecado que o crente, por alguma falta de vigilância, cometeu, mas algo que vai se repetindo e o crente vai endurecendo o coração. Por isso que o autor fala do perigo de se endurecer o coração. Ele usa aí uma palavra grega, que o verbo esclerino, que quer dizer enrijecer. É a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa, esclerose, que é quando a pessoa perde ou fica esclerosado, duro. Sem articulação nenhuma. Exatamente, sem articulação, fica duro. Então há um momento que a pessoa vai perdendo essa sensibilidade. E aí chega ao cúmulo de renegar, renunciar à sua fé. E é uma coisa muito grave, Então o autor não quer que isso aconteça, por isso essa exortação dura, mas pertinente e oportuna, para que permaneçamos em Cristo. Agora, pastor Zé Gonçalves, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a adoração tem contrastes muito definidos. Qual a importância de conhecer esses contrastes e mesmo de tomar conta para que eles não venham a causar qualquer desvio na vida espiritual? A gente trabalhou essa aqui, também um tema abordado pelo autor, que ele vai mostrar, ele usa a figura do tabernáculo, ele usa os utensílios do tabernáculo, ele usa aquilo que fazia parte do ritual do tabernáculo, para mostrar esse contraste. O que a gente trouxe para hoje, mostrando o perigo que há hoje, é de essa cultura dos judaizantes. O problema é que a igreja primitiva enfrentou. Aí no ano 49, nós temos o primeiro concílio da igreja, em Jerusalém ainda, que o capítulo 15 de Atos vai mostrar. Então esse problema, ele se levantou ao longo dos anos. E na igreja odierna, a gente vê de novo esse fascínio por essa judaização, vamos chamar assim, da fé, trazendo elementos do culto antigo para hoje, a Arca da Aliança no culto, toque do chofar, do chofar, bandeira de Israel para todo lado. Muitas coisas que a gente vê que se avoluma e cresce. Infelizmente, isso é um equívoco. Quando nós fazemos isso, nós estamos trocando o novo pelo velho. Nós estamos deixando aquilo que a palavra de Deus ensina para entrar naqueles rudimentos que os apóstolos combateram.
isso aí não está no nível da natureza terrena, natureza humana, que precisa de se agarrar com elementos simbólicos? Infelizmente, há um ramo da fé que precisa de ponto de contato. Eu fico com a palavra de Dietrich Bonhoeffer, o Marte alemão da Segunda Guerra, que ele, em um dos seus livros, ele diz que a fé não precisa de penduricalhos. Quer dizer, a palavra de Deus não precisa de penduricalhos. Só a palavra de Deus é suficiente. Quando nós precisamos materializar a fé, é aquilo que Johann Huizinga, ele vai dizer no seu livro Outono na Idade Média, que é um dos melhores livros que tem sobre a Idade Média. Ele fala que a Idade Média ela calcificou a fé. Ela materializou a fé de uma forma que estragou. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. Tem gente agarrada a isso. A gente é agarrado a esses rudimentos, a essas campanhas. Aí se comercializa a fé. Aquilo que a reforma combateu, a reforma combateu o que? A venda de indulgências. Era a venda da fé, a venda do perdão de pecados. Era o período dos amuletos, era o período onde se vendia, onde apareciam as relíquias. Isso o Martin Derr até mostra uma coisa interessante, quando da Idade Média se dizia que alguém tinha encontrado o verdadeiro pedaço da cruz de Cristo, outros diziam que tinha uma porção do leite da Virgem Maria, outros diziam que tinha uma pena do pombo que desceu sobre Cristo, e alguém teve a curiosidade de pegar, de juntar esses pedaços que alegavam ser da verdadeira cruz de Cristo, e diz que esses pequenos pedaços somariam aí 45 mil quilos. Era algo fora do comum, então não tinha nada a ver, era só superstição. Superstição. E o que está acontecendo hoje? Exatamente isso. Então a Epístola aos Hebreus seria de grande valor para essas pessoas lerem, para não voltar a mistificar a fé, a tornar a fé algo monstruoso como está acontecendo. As pessoas precisando se materializar, se agarrar em algo que não precisaria fazer isso. O autor vai combater isso, sim, para os cristãos daquele tempo. Para nós é um alerta muito grande hoje. Com certeza, isso é uma bela exposição, pastor. E você que está acompanhando nosso programa, sabe que precisa estar na escola dominical neste primeiro trimestre do ano de 2018 para aprender de forma mais precisa e detalhada sobre esse assunto que é muito importante, a supremacia de Jesus Cristo na Epístola aos Hebreus. Comentários do pastor José Gonçalves. Nós vamos para o último bloco do nosso programa e já voltamos. Fique conosco. Enquanto eu te adorar, Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Muito bem, eu estou de volta aqui no CPD News, hoje com o pastor José Gonçalves Costa Gomes, comentários das lições bíblicas deste primeiro trimestre do ano de 2018. E eu tenho absoluta convicção de que você que está nos acompanhando já está animado, animada para participar da escola dominical e aprender mais da palavra de Deus e pôr em prática, porque isso faz muito bem à vida espiritual. Pastor José Gonçalves, a Epístola aos Hebreus chama atenção para que na nova aliança nós temos responsabilidades e benefícios. Como é que o senhor lidou com essas responsabilidades e os benefícios no comentário? Esse autor vai trazer já nos dois capítulos finais. O capítulo 12 e o capítulo 13 dessa carta.
O autor vai mostrar o que a gente chama dádivas, privilégios que o cristão tem. Como seguidor de Cristo, Cristo proveu para nós acesso à sua presença, à presença de Deus. Por isso que ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ou pelo o sacrifício. Ele quer resumir o seguinte: pelo sacrifício dele, pela sua carne, pelo véu que ele chama. Então isso é um privilégio nosso, porque no Velho Testamento não tinha isso. O Velho Testamento tinha que ser representado por aquele sacerdote humano lá. Nós temos agora o sacerdócio de Cristo, sem mediadores, só ele é o mediador. Por isso que Paulo diz que ele é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Nós não precisamos mais de mediadores terrenos. Isso é importante, isso é um privilégio que nós temos. E dentro desses privilégios tem as promessas também, as superiores promessas que a palavra de Deus traz para nós. Então isso é importante a gente trazer. Mas dentro destes privilégios, dessas dádivas, tem as responsabilidades. Por isso que o autor exorta a questão da vigilância, da obediência, da submissão. Isso é importante, por isso que ele traz e coloca aí a questão da liderança. Quando ele diz assim que os cristãos deveriam ser obedientes a seus líderes, o que ele chama guias. A gente precisa saber disso. A autoridade é bíblica, a hierarquia também é bíblica. Isso não dá, evidentemente, não dá razão para abusos. E o pastor não precisa disso. O pastor precisa ganhar o respeito da comunidade, por aquilo que ele por aquilo que ele faz, por aquilo que Deus o incumbiu de fazer. E o cristão precisa reconhecer isso. Paulo também chama atenção para isso, quando ele fala na carta aos Tessalonicenses, que os líderes deveriam ser reconhecidos e respeitados pelo trabalho que realizam. E Pedro exorta aos líderes para não ser dominadores do rebanho. Então isso é importante, quer dizer, uma via de mão dupla. Então a gente precisa entender esse aspecto, que nós temos privilégio, temos responsabilidades também. Essa graça barata, esse evangelho sem implicações, esse evangelho sem exigências, não é o evangelho da palavra, não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico, ele impõe para nós limites, responsabilidades, tem para nós bênçãos, mas nós como igreja precisamos viver dentro desse parâmetro da palavra de Deus. Isso é muito importante hoje, para nós sermos igreja, sermos um povo unidos em prol do reino de Deus. Então a carta aos Hebreus sela isso com chave de ouro, mostrando esse aspecto da nova aliança, do que é ser cristão nessa sociedade, nessa cultura. Pastor José Gonçalves, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e a minha última pergunta diz respeito aos gigantes na fé. Quais são as exortações de Hebreus para que aqueles que estão na caminhada cheguem com êxito? Pois bem, o autor introduz aí uma galeria de heróis da fé. E não é à toa que ele coloca isso. Exatamente para servir de modelo. Olha, se os cristãos estavam querendo voltar, estavam arrefecendo, a fé estava se arrefecendo, estavam querendo voltar ao antigo sistema. Então ele vai pegar o exemplo daqueles do passado, que não voltaram atrás, que não perderam o foco, mantiveram suas vistas, suas atenções nas promessas. Muitos não chegaram nem a usufruir dessas promessas, mas acreditaram nelas, morreram por elas. Então ele coloca aí na galeria muitos desses heróis da fé que já eram conhecidos da cultura judaica. Ele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Josué, introduz personagens novos aí, Raabe, mas foram pessoas que viveram e acreditaram, por isso eram modelos. Ele chama aí nuvens de testemunhas. Nós temos, quer dizer, os cristãos não tinham desculpa para voltarem atrás, já que outros tinham
já feito essa jornada, tinham chegado até o final. Então vá até o fim, quer dizer. Mesmo sem ter a revelação, né? Exatamente, faça o mesmo. Você está numa época, você está num período melhor. Você tem o autor e consumador da fé e deve manter os olhos fitos nele. Jesus é a nossa instância final. Muito bem, pastor Zé Gonçalves, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua residência, no seu local de estudos, onde preparou as lições bíblicas para este primeiro trimestre do ano de 2018. Nós queremos te agradecer por essa participação e queremos franquear ao senhor a palavra. Eu que agradeço, eu desejo a todos os professores, alunos, coordenadores, superintendentes de escola dominical, aproveitem para estudar essa carta em profundidade. O livro de apoio vai ser de grande valia porque ele é um comentário versículo por versículo. Mas há muitos livros disponíveis hoje, a nossa própria editora tem alguns títulos nessa área para ajudar o entendimento dessa carta, que é muito importante. Não vamos perder por nada, né, as lições tão maravilhosas que essa carta traz para nós. É atualíssima, ela é de uma atualidade, de uma profundidade incrível e gostosa de ler, porque o autor, ele era um literato, ele tinha um domínio da língua. Isso a gente vê mais na língua original, ele tinha o estilo é bonito, é leve, é gostoso de ver. Embora ele trate de assuntos tão profundos, mas ele coloca isso de uma forma bem clara, bem simples. Então é um momento que a gente vive, já tratamos aqui uma apostasia quase que generalizada aí no mundo. A gente precisa pegar essa carta e nos agarrar com aquilo que o Espírito Santo inspirou para nos servir de âncora no meio desse mar revolto que nós temos hoje. Muito bem. E eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui no CPD News, pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua sempre participação com e-mails, com ligações para a nossa redação. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e eu quero lhe desejar um 2018 ricamente abençoado. Que a sua família seja muitíssimo frutífera nesta nova etapa que nós temos pela frente. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.